Um dos assuntos que mais se tem discutido a nível de imprensa nacional diz respeito à possibilidade da recriação do imposto semelhante à CPMF. O que o Ministério cogitou é um imposto de 0,4% para saques e 0,2% para depósitos. Sobre o assunto, conversamos em estúdio com a economista Renata Borges. Boa tarde, Renata, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Nós ainda estamos falando de um campo, na realidade, de exposição, mas olhando para o que nós temos hoje de realidade no mercado brasileiro, o nosso contribuinte suportaria mais um imposto? Então, Lívia, a gente tem que partir do princípio que a reforma tributária está baseada, a princípio, num tripé. Sim. O primeiro seria mudanças no imposto de renda, da ampliação da faixa para mais pessoas podem contribuir. A segunda seria a junção de impostos federais sobre bens e serviços num único imposto. E a terceira seria esse imposto sobre transações financeiras. Então, o secretário lá da Receita Federal falou que esse imposto sobre contribuições, transações financeiras, operações financeiras, estaria transferindo o ônus que até então é pago pela essa contribuição patronal, que são 20% sobre os salários dos seus funcionários, que é para financiar a Previdência Social, ele estaria transferindo isso para toda a sociedade. Então, a sociedade ela estaria arcando com este ônus. Mas a gente sabe que se para arcar com esse ônus, segundo cálculos de colegas economistas fizeram, essa alíquota precisa estar entre 0,5% e 0,7%. Isso para cada lado da operação, tanto para o comprador como para o vendedor, então em cada lado dessa operação. Então, a gente sabe também que a Previdência, os gastos com a Previdência só tendem a aumentar. Então, essa alíquota só vai tentar aumentar. Então, isso também é um custo político, porque as pessoas elas não aguentam mais essa carga tributária alta, elas veem a CPMF, e já que a CPMF, esse Imposto sobre Transações Financeiras, é muito parecido com a antiga CPMF, e a CPMF tem uma visão negativa das pessoas, Foi feita uma pesquisa, 73% são contra a implementação de uma nova CPMF. Esse imposto ele é em cascata, ele não apresenta uma transparência para as pessoas, Então vai se pagando a cada troca de dinheiro, então isso causa efeitos muito maléficos para a economia. De uma forma direta, de uma forma mais prática, quais seriam as consequências para a economia brasileira, para o contribuinte da recriação de mais um imposto? Nós teríamos realmente algo que se pensar, porque as consequências viriam. Esse imposto sobre transações financeiras acaba criando um imposto que a gente chama de regressivo, que é mais prejudicial para a população de baixa renda, porque ela acaba gastando a maioria da sua renda em consumo, não em poupança, E teoricamente a poupança não é tributada e o consumo seria todo tributado. Então, quem ia mais sentir é a população carente. E as indústrias que têm uma cadeia produtiva muito longa, ela passaria a fazer a verticalização, ela passaria a não contratar mais os fornecedores externos, ela passaria a produzir os seus próprios insumos, suas próprias necessidades, e essa verticalização da indústria causa um efeito alocativo que a gente chama de ineficiente para a sociedade como um todo, Porque a economia acaba se tornando ineficiente. E, além disso, esse imposto é dito que a gente tem um desestímulo ao uso do sistema financeiro. As pessoas vão acabar, para burlar esse pagamento desse imposto, a ficar com mais dinheiro espécie em mãos. Olha, ontem o Arimatea Azevedo, nosso comentarista, ele falou até que seria uma certa forma de recriar o depósito no colchão. É isso aí. As pessoas passariam a ter mais dinheiro em mãos para poder fazer essas transações, para não pagar. E o que isso causa? Aumento da sonegação, Acaba provocando aumento da sonegação, acaba aumentando a insegurança, porque é mais dinheiro em circulação, então acaba tendo uma insegurança, na sociedade. E isso não é bom, Acaba causando malefícios para a economia. Certo. Renato, nós estamos vivendo uma economia que não consegue se recompor como era o esperado, não consegue crescer ao ritmo desejado. Uma economia sem empregos e com essa tendência de mais impostos. O que é que nós podemos esperar para a economia brasileira num cenário desse? Sem empregos, economia patinando e com mais impostos. A criação desse imposto de transações financeiras, ela não tem nem um bom histórico internacional. Países desenvolvidos, por exemplo, não adotam essa. A gente vai ver a adotação desse imposto na Argentina, que chega a 1,2%, na Venezuela, que chega a 2%. Então, não é um imposto que tem boa prática internacional. Há estudos também de economistas que
a desoneração da folha de pagamento que ocorreu no governo Dilma não gerou empregos, não foi positivamente, né, não teve um efeito positivo na geração de empregos. Então a gente tem que pensar numa solução. Uma solução que o governo até falou em um certo tempo que seria o imposto sobre o valor adicionado. Por exemplo, para o produtor de farinha lá, né, custa R$7 produzir o trigo. E ele vende para o padeiro que vai usar a R$10. Então, o imposto, agora como ele estaria sobre os R$7 e sobre os R$10. Se fosse um imposto sobre o valor adicionado, ele ia estar só nessa diferença de 10, então 10 menos 7, que seria cobrado só sobre os 3%. Então, não causaria o efeito cascata, né, que esse imposto regressivo do ITF, que é o Imposto sobre Transações Financeiras. Renata, a gente está acompanhando na imprensa nacional mais uma vez essa questão, porque quando se falou em CPMF, recriar a CPMF repercutiu muito negativamente. Para encerrar nossa entrevista de hoje, eu gostaria que você falasse para a gente qual o efeito de notícias como essas, que são dadas sem muito critério, lembrando até que o presidente Jair Bolsonaro, mesmo se recuperando de uma cirurgia, utilizou a conta dele no Twitter para negar a possibilidade de recriação de uma CPMF. Quais são os prejuízos que notícias dadas sem muito critério, sem muito estudo, sem muito cuidado causam na nossa economia? É muito importante as pessoas, as autoridades, familiares perto de autoridades, né, que são familiares de autoridades, tenham muito cuidado com a sua fala. Por quê? Porque as pessoas que estão lá fora e querem investir no Brasil, os investidores, eles ficam observando esse tipo de notícias. Né? E eles não estão aqui para depois ouvir, olha, eu não quis dizer isso, eu quis dizer outra coisa, olha, não é bem assim, não vai acontecer. Então, eles acabam tendo uma seletividade nas suas notícias e aí, vendo esse tipo de cenário no Brasil, os investimentos não vêm para o país. Né? Afasta os investimentos e o custo Brasil acaba aumentando. Né? Então, a sociedade peca, porque com esse tipo de notícias não acontece investimentos, não acontece geração de emprego e quem mais sofre é a população mais pobre, né, de toda a sociedade. Renata, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você e volte sempre, tá bom? Obrigada, Até a próxima, tá? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.